Então quer dizer que o ser humano é mais capaz de atingir essa expansão por causa da sua resposta do que Deus se ele predestinasse as pessoas? Isso é algo ilógico, minha gente. Isso é uma questão de pressupostos, né? A gente está lidando aqui com uma pessoa que pensa que o ser humano é capaz de fazer mais do que Deus. Hoje eu vou estar fazendo um react a esse rapaz chamado Isra no YouTube. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores, o que me impressionou. Eu não o conhecia, né? O vídeo dele apareceu no meu feed aleatoriamente, essas coisas de YouTube, né? E eu achei interessante o vídeo dele. Ele explica o porquê que ele não é calvinista. E eu estou fazendo essa resposta aqui, logicamente, porque ele tem um alcance muito maior do que o meu, então seria interessante os seguidores também poderem ver o outro lado da moeda. Mas ao mesmo tempo, eu espero que ele até assista esse vídeo e consiga também abordar os pontos que eu vou trazer aqui, né? Eu não sou tão bom de retórica como ele é, e não é à toa que ele tem mais de 1 milhão de inscritos no canal dele. Eu não o conhecia, como eu disse antes. Geralmente, quando se trata de teologia, eu não acompanho muito bem o que acontece no Brasil e tal. Eu tenho uma noção, às vezes, algumas pessoas me mandam vídeos e eu assisto, mas geralmente eu acompanho mais o conteúdo nos Estados Unidos, por exemplo, ou então por aqui mesmo na Europa, né? Mas enfim, achei interessante, então vamos começar com esse react. Vamos ver o que ele vai falar. Bom dia, meus queridos. Uma conversa bruta, simples e rápida. Por que eu não sou calvinista? Hoje tem treta. Tive pensando muito sobre esse vídeo porque eu já tive essa conversa com vários meus amigos calvinistas e é sempre muito legal. Obviamente, a internet não traduz a mesa e é difícil ter muita edificação num ambiente diferente desse ambiente protegido, onde amigos contrastam suas ideias e se afiam. Mas Isso é interessante que ele disse, realmente a internet é um lugar muito poderoso e ao mesmo tempo muito perigoso, né? Porque a gente já consegue trazer o debate à mesa, porém é um debate que não é pessoal, né? Que a pessoa realmente não te conhece e vice-versa. Então isso acaba causando muitas contendas, muitos debates calorosos demais e muitas brigas, né? E é legal o que ele faz de realmente ir lá e debater com os amigos dele que são calvinistas, né? Eu creio que isso é bom para o aprendizado. O debate sempre é muito bom. Você vai sendo refutado, mas você também às vezes vai conseguindo chegar a conclusões melhores sobre os seus argumentos e tudo mais. É muito bom para o aprendizado tudo isso, e como é entre amigos, isso facilita muito, né, o debate, ou então a discussão, o diálogo, a conversa. eu tenho ficado pensativo por causa de alguns dos comentários de vocês. Eu decidi ter essa conversa e explicar hoje um pouquinho por que, né, que eu não sou calvinista. Ano passado eu e a Pri fizemos alguns vídeos falando sobre os assuntos, né, de soteriologia, e já deu para passar um pouquinho do que a gente acredita, mas hoje eu quero falar sobre 2 textos, principalmente, e os problemas teológicos e filosóficos que eles geram para mim a respeito da soteriologia calvinista. Né, basicamente, se alguém chegou aqui de paraquedas, tá tipo, arminiano, calvinista, eu só queria pregar o evangelho, o que tá acontecendo? Né, resumindo essa discussão muito longa. O calvinismo crê na total depravação, que o ser humano está totalmente incapaz de buscar a Deus por si. Já o arminianismo acredita que o ser humano está caído, mas que Deus concede graça preveniente que o capacita a responder a Deus. O calvinista crê na eleição incondicional, que Deus escolheu os salvos antes da fundação do mundo sem base na resposta humana, enquanto o arminianismo crê numa eleição contingente, né, que Deus escolhe com base na fé prevista da pessoa. Ele já sabe quem vai para onde, mas a escolha que ele confia é totalmente legítima. A respeito de É bem interessante que dá para ver que ele estudou assim sobre o tema, né? É bom saber que ele também estudou o outro lado da moeda. Isso é muito importante para o debate. Só que o problema do arminianismo, né? Ele já começa falando ali sobre alguns pontos e tal, e ele afirma sobre essa questão da presciência, de que a escolha do ser humano também conta para a salvação nesse sentido, né? E eu já fui arminiano, eu já estudei sobre essas questões também, e o que mais me pegava, que realmente me refutava, né, quando eu falava sobre esse assunto com os meus amigos e tal, era o fato de que, uma vez que Deus precisa enxergar na eternidade quem irá escolhê-lo, ele está ali aprendendo com aquilo.
né? Quem são os eleitos? E a gente sabe muito bem que Deus é onisciente, ele não precisa aprender absolutamente nada. Por quê? Por causa dos decretos dele, né? Logo, uma vez que ele não precisa aprender nada, ele predestina os acontecimentos, e isso inclui a eleição, a salvação, a santificação. Logo, Deus nunca vai ser pego de surpresa por alguma resposta humana, sendo ela positiva ou negativa, porque ele já sabe de todas as coisas, porque ele mesmo predestinou aquilo. Isso é um ponto no arminianismo que me deixava muito confuso e que, quando eu conheci o calvinismo, esclareceu bastante coisa para mim. Enfim, vamos continuar, porque esse só é o início, né? Ele falou que ele está explicando para aquelas pessoas que caíram de paraquedas no vídeo dele. Eu sou uma delas, mas eu já estudei sobre esses assuntos, mas eu achei interessante ele colocar logo na mesa para as pessoas entenderem do que ele está falando. Expiação. O calvinista crê numa expiação limitada, que Jesus não morreu por todos, ele morreu apenas pelos eleitos. Os arminianos creem numa expiação ilimitada, que Jesus morreu por todos, mas só os que creem recebem que são salvos. A respeito da graça, Isso é mais uma coisa interessante, porque geralmente a gente fala sobre expiação limitada ou ilimitada, mas uma outra forma da gente enxergar isso também é quando a gente fala sobre a expiação eficaz e ineficaz, né? Porque nós somos salvos pela morte de Cristo. Agora, essa morte de Cristo, esse sacrifício que ele fez perfeito, é eficaz ou não? Né? Para o arminiano, não é eficaz. Já para o calvinista, ele respeita tudo aquilo que é santo, né? E ele entende que a gente tem que honrar esses assuntos, que a gente tem que honrar a Deus e que logo uma coisa que é divina, ela é eficaz. Né? Ao contrário dos arminianos que não acreditam que é assim. Na verdade, o que é eficaz no arminianismo é a escolha humana, para que o sacrifício de Cristo seja feita por ela de forma eficaz. O humano precisa de uma forma, assim, ativar isso, né? o calvinista crê que ela é irresistível, quem é eleito vai crer. O arminiano crê que ela é resistível, que Deus chama a todos, mas que alguém pode rejeitar essa graça de Deus. E a respeito E essa é outra questão também, né? Uma vez que a gente pode rejeitar essa graça, que a gente não permanece, que a gente não persevera até o final, né? Como é que a gente pode ter certeza da nossa salvação, né? E isso é um assunto bem profundo, né? Que cabe também às pessoas dos dois campos de pensamento pensarem a respeito. A gente precisa ter certeza da nossa salvação, mas uma vez que você tem certeza porque Cristo efetuou essa salvação em você, e não depende da sua atuação, não depende da sua resposta, que uma vez que Cristo efetua isso em você, você sabe que a pessoa irá responder de forma positiva, e quando isso acontece, isso é eficaz, logo você tem uma segurança, né? Tem uma certeza da sua salvação. E é claro que é uma pergunta muito mais profunda, é uma questão muito mais profunda, porque nem sempre, até mesmo como calvinistas, né, a gente tem toda essa certeza. Às vezes, a pessoa até fica, até está em perigo, achando que ela é salva com certeza, e ao mesmo tempo sai pecando por aí, né? Achando que, já que Jesus me salvou, então eu vou pecar. Significa muito provavelmente que você não é salvo se você pensa nisso, né? É claro que Deus predestina também os meios, né? E não apenas o fim. Logo, não é uma salvação incompleta, né? É uma salvação que também contém a santificação. Mas enfim, vamos continuar. respeito da perseverança dos santos, o calvinista acredita que os verdadeiros salvos perseveram até o fim, e o arminiano acredita que os salvos devem perseverar e que é possível cair da fé. Resumindo numa frase, o calvinismo vê a salvação como unilateral e determinada por Deus, e o arminianismo vê a salvação como uma oferta divina que exige uma resposta humana. Olhando para esse resumo agora, já... Ou seja, o arminiano não acredita numa salvação unilateral. Deixando isso bem claro aqui, né?
Dá para entender um pouquinho para onde a gente vai. Eu quero falar sobre, né, esses dois textos que me fazem pensar muito nessa visão soteriológica unilateral, onde Deus determinou e assim estamos feito, nada que possa ser feito a respeito do que está determinado. Mas quando a gente olha para João 3,16, texto maravilhoso, super conhecido, a gente vê algo interessante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o interessante é a palavra. Olha, eu vou te dizer que é bem interessante que ele escolheu logo esse texto para trazer para o debate, porque esse texto não traz, assim, o texto em si, né? Não traz uma visão soteriológica definitiva. O que eu quero dizer com isso, né? Fala sobre aqueles que são salvos, mas e fala como eles são salvos, de fato, mas não está falando ali se é pela predestinação ou se é pela escolha humana, certo? Porque se você pegar um texto que fala sobre escolhas na Bíblia, né, você também terá um contexto que dará base para a predestinação, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você for para o contexto de João 3,16, qual é o contexto dessa frase, né? Deus está falando ali, aliás, Jesus está falando ali com Nicodemos. E antes dele entrar no verso 16, ele fala sobre o renascimento, né? Aquela questão de que você tem que nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como é que eu vou fazer isso? E Cristo o responde, né? Dizendo ali que é pelo Espírito Santo, né? Que existe esse renascimento, né? Que ou seja, aquilo ali pressupõe uma incapacidade do ser humano de fazer aquele ato. O ser humano precisa nascer de novo para ser salvo. E não vem do ser humano em si, mas depende do Espírito Santo. Mas enfim, vamos continuar aqui assistindo. O que ele vai dizer sobre esse texto? Palavra aqui que a gente traduz como todo aquele, em inglês às vezes se usa o whomsoever, que é qualquer um, que eu até acho mais interessante para a palavra, porque a palavra paz é mais abrangente do grego, ela significa todo mundo, mas no sentido de qualquer um, é qualquer um, todo mundo. Tipo, imagina alguém chegando com um bolo numa festa e falar que ele trouxe o bolo para todo mundo, não é que todo Então, eis a questão aí, né? Independente se a palavra for qualquer um ou todos aqueles que acreditarem, mas até se for qualquer um, e se eu falar assim, qualquer um que é eleito, entendeu? Tipo, pode muito bem pertencer àquela frase, àquele versículo de João 3,16. Qualquer um ali, nesse sentido, também pode significar qualquer um que for predestinado, porque a gente acredita que qualquer um pode ser salvo. Se você é calvinista, você não sabe quem é salvo. Então, assim, qualquer um pode ser salvo. Sim, qualquer um, porque nós não sabemos quem Deus elegeu para a eternidade, né? E ele vem com um exemplo de bolo na festa, né? E ele fala assim: vou oferecer para todo mundo. Vamos ver, só vou deixar ele completar aqui o raciocínio dele. Tipo, imagina alguém chegando com um bolo numa festa e falar que ele trouxe o bolo para todo mundo. Não é que todo mundo vai ser forçado a comer o bolo. Senta na mesa, abre a boca, né? Quem quiser, qualquer um pode comer o bolo. Por isso que o bolo é para todos. Enfim. Aqui você enxerga um pressuposto de que todo mundo nessa festa que você chega com bolo está vivo, né? Está disposto a querer aquele bolo, né? E não de uma forma forçada. Agora, é uma falsa analogia você dizer esse tipo de coisa e comparar com o Evangelho, né? Porque a gente sabe muito bem que a Bíblia diz que nós somos mortos em nossas transgressões, né? Ou seja, ele pressupõe a vida no ser humano que não existe biblicamente. A gente só pode estar vivo se o Espírito de Deus nos reviver através desse renascimento. A gente tem que nascer de novo. O ser humano é incapaz de fazer isso. Então, eu creio que essa analogia pode ser feita de duas formas, né? Imagina você entrando com um pedaço de bolo no cemitério para você oferecer para as pessoas que estão lá mortas no chão. Alguém vai querer pegar isso aí? Alguém pode pegar isso aí? Não, ninguém, porque todos estão mortos, né? Vamos pegar outra analogia aqui. Imagina você oferecer algo de muito valor para um porco. Por exemplo, você oferece ouro, né? Barras de ouro para um porco. O que ele vai fazer com aquela barra de ouro?
ele vai enterrar na lama. Não faz sentido você fazer uma analogia dessa forma, pressupondo algo que a Bíblia não pressupõe, né? Quando a gente fala do porco e do ouro, você percebe que ele precisa mudar a sua natureza para entender que aquele ouro é uma riqueza e que ele vai ficar muito feliz com aquilo, que ele vai escolher por aquilo. Mesma coisa no cemitério, a pessoa precisa estar viva para aceitar, mas não é isso que a Bíblia dá como exemplo para nós. A gente sabe muito bem que lá em Gênesis 2:7 é nos dito que Deus, quando fez o homem, ele soprou em suas narinas o seu espírito para que ele pudesse viver. E da mesma forma, Deus faz assim quando a gente precisa renascer, quando a gente precisa ser salvo. Assim como Deus faz na criação, ele precisa também fazer na recriação do ser humano, né? O ser humano não é a mesma criatura, ele é uma nova criatura. E você vê aqui que eu estou usando preceitos bíblicos, argumentos e pressupostos bíblicos, ao contrário dessa analogia que esse rapaz apresenta, né? Desculpa, eu esqueci seu nome, acho que é Isra, né? É que eu realmente eu não conheço, tá? Eu peço desculpa que eu não conheço seu nome. Vamos continuar aqui. Você entende a ideia? E se essa palavra não fosse abrangente o suficiente, ele continua dizendo que Cristo veio não para condenar o cosmos, mas para salvar o cosmos. Obviamente, essa expiação não pode ser limitada se é algo que ele está fazendo por todos, né? Se Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos, né? E a gente estava num estado de inimizade com Deus, o que impede ele de fazer isso por todos, né? Mas aí é que entra a questão da eficácia da salvação de Cristo, né? Então, se você acredita que a eficácia na salvação de Cristo, no sacrifício de Cristo, não existe, então é lógico que você vai ter uma ideia arminiana sobre essa questão, né? E só porque é algo, é uma palavra abrangente, não significa que a gente não pode usar a predestinação para entender isso, porque, novamente, nenhuma pessoa sabe quantas pessoas são salvas de fato, né? Tem vários teólogos que falam que muitas pessoas serão salvas, e de fato, a gente vê, né, bilhões de pessoas sendo salvas durante a história da igreja. E como a gente falou do contexto anterior a essa passagem, a gente também pode falar sobre o contexto posterior a essa passagem, né? Ele fala sobre cosmos, sobre essa palavra abrangente, né? Se a gente for para João 17, versículo 9, a gente vai ver que o mesmo Cristo, né, que é dito ali que ele vai salvar o mundo, o mesmo Cristo, em João 17, versículo 9, diz que ele não roga pelo mundo, ele não ora pelo mundo, mas por aqueles que o Pai dele deu a ele. Por quê? Porque eles são dele, do Pai. Ou seja, ele não roga pelo mundo. O que isso significa? Significa que existe uma distinção quando a gente vê essa palavra mundo, essa palavra que sim, é abrangente em um certo sentido, porém ela é específica em um outro sentido, né? Alguns vão dizer que, por exemplo, o mundo pode significar também a pecaminosidade humana, que Jesus morreu justamente para que o ser humano seja salvo da sua pecaminosidade. E continua sendo um termo abrangente, porque todos nós somos pecadores, de fato. Porém, a eficácia da morte dele é precisa, porque ele também não roga pelo mundo, ele não roga pelos pecadores, mas apenas aqueles que são salvos dessa pecaminosidade. Então, no contexto posterior a João 3,16, quando a gente vê no capítulo 17, versículo 9, a gente vê ali Cristo rogando pelos eleitos, e não pelo mundo, mas sim para aqueles que foram salvos de forma eficaz, né? Por quê? Porque o Pai deu eles para Cristo. E isso bate perfeitamente com um contexto posterior, que é até mais perto de João 3,16. A gente está falando aqui de João 6,37, que diz assim, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei
para fora. Ou seja, você vê aqui duas verdades. Em primeiro lugar, a afirmação de que a morte de Cristo é eficaz. Por quê? Porque não é o ser humano que escolhe, mas o Pai é quem escolhe desde a fundação do mundo quem é de Cristo. E é o Pai que dá essas pessoas para Cristo. Ele diz no versículo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, o Evangelho é uma coisa ainda mais gloriosa quando você pensa, porque é Deus que faz todas as coisas acontecer, tanto na criação como também na salvação. Ou seja, ele faz o ser humano respirar para obter a vida natural e também faz o ser humano respirar para obter a vida sobrenatural, espiritual, né? Ou seja, o ser humano vai ter aquela vontade de responder a Cristo. Por quê? Porque os olhos deles foram abertos por causa dessa predestinação do Pai, por causa desse renascimento que vem do Espírito Santo e por causa dessa salvação que é eficaz em Cristo Jesus. É uma salvação triuna, né? Não tem uma quarta pessoa ali que é o ser humano que faz parte dessa salvação. É uma salvação triuna porque ela é uma salvação divina. Ela vem do verdadeiro Deus triuno. E no final desse versículo de João 6,37, você também vê a perseverança dos santos, né? Eles perseveram até o final. Por que eles perseveram até o final? Novamente, não é pelos esforços deles, né? Mas é porque Jesus diz assim: de modo nenhum o lançarei para fora. A gente está protegido em Jesus Cristo. É a coisa mais maravilhosa que a gente pode pensar a respeito. Vamos continuar aqui o vídeo. A gente não tinha nada de qualquer maneira. 1 Timóteo 2,4 diz que é o desejo de Cristo que todos sejam salvos. E disso, né, se é o desejo de Deus que todos sejam salvos, a gente pode escolher uma de 4 coisas aqui. Nenhuma delas tem que ser a verdade. Primeira, que Deus ele deseja salvar a todos, mas é incapaz de fazê-lo, que coloca em xeque a sua onipotência. Ou que Deus queria salvar a todos, mas agora ele não quer mais, o que coloca em xeque a sua onisciência, porque ele não seria imutável dessa maneira. Ou Paulo deu uma escorregadinha, não escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, esse pedaço aqui, que coloca em xeque toda a escritura, né? Como diz John Wesley, se tiver uma mentira na Bíblia, pode ter 1000, e ela não poderia proceder do Deus da verdade. Então, não pode ser essa também. Ou, a mais razoavelmente bíblica, que a salvação é oferecida a todos, mas ela é contingente na sua plenitude, na sua recepção à resposta humana. Isso, para mim, parece E o problema é que ele pressupõe que a resposta humana é completamente livre, né? É completamente assim, independente da natureza pecaminosa do homem, né? Ou seja, o homem, apesar de estar morto, completamente morto em transgressão, ele ainda pode responder, né? Ele ainda pode falar, ele ainda pode andar, ele pode se recriar, ele pode renascer por ele mesmo, né? Sendo que a gente vê que em todas as comparações espirituais que a Bíblia nos dá sobre o estado pecaminoso do homem, sobre o renascimento, sobre a salvação, a gente vê que essas coisas não representam uma capacidade humana, e sim a ação divina. quebrar o sistema entre o desejo de Deus e o que acontece. Não é como se a soberania de Deus fosse desafiada. Afinal de contas, ele permitiu que escolhêssemos, e essa era a visão dos pais da igreja. Vale ressaltar que a visão calvinista ela não é a interpretação patrícia a respeito da salvação, não é. Vamos lá. Ele fala sobre essa questão do versículo, né? Ele dá algumas formas de interpretar, porém, a forma mais consistente que eu encontro na palavra de Deus para interpretar esse tipo de passagem é usando a própria Bíblia, né? Quando a gente lê, por exemplo, em Mateus 22:14, o Senhor Jesus Cristo falando sobre o fato de muitos serem chamados, só que poucos são escolhidos. Logo, essa questão da gente ser chamado, né, pressupõe ali o desejo de Deus. De fato, é o desejo de Deus que o evangelho seja espalhado, né, para todos. Realmente, né, a gente pode falar sobre essa palavrinha todos, né, série de contextos, né? Só porque eu falo assim, todo mundo veio para minha casa, não é literalmente todo mundo que vem para minha casa, né? Mas, de fato,
Muitos são chamados, porque esse é o querer de Deus, né? Ele não tem prazer na morte do ímpio, né? O nosso Deus, ele também é amoroso nesse sentido. E ele é justo por outro lado. Logo, porque existe esse chamado amoroso de Deus, não significa que todos são escolhidos. E novamente a gente sabe que a escolha é de Deus, né? Para essa transformação na vida de um homem, né? E, obviamente, a resposta do homem virá, mas é porque ele foi ressuscitado espiritualmente para atender esse chamado. E aqui ele vai começar a entrar na questão da patrística, né? Vamos ver. É nisso que criam os pais da igreja. Tanto que nas Institutas de Calvino, nas Institutas da Religião, ele vai falar que ele não encontrou quem pensasse como ele entre os pais da igreja. Ele diz o seguinte: além disso, mesmo que os gregos acima do resto, e entre eles especialmente Crisóstomo, exaltam a capacidade da vontade humana, mas todos os antigos aqui sendo os pais da igreja, salvo Agostinho, que é quem tem um pezinho mais calvinista nessa conversa toda, de algum modo diferem, vacilam ou falam confusamente sobre esse assunto, que quase nada pode ser determinado ou derivado de seus escritos. Se não pode ser derivado dos escritos dele, em outras palavras, estou indo onde eles não foram. E eu acho que Mas os arminianos também estão indo para onde os pais da igreja não foram, né? Como o próprio Calvino diz aí na citação que ele afirmou ali de Calvino, né? Divergiu entre si sobre esses assuntos, né? Eles não tinham uma opinião formada sobre esses assuntos, ou melhor, uma união, né, formada sobre esses assuntos, quando se trata dessa questão da vontade humana e a soberania de Deus. E é por isso que Calvino também cita Agostinho, que realmente, de fato, quando a gente vê Agostinho, muitas coisas do que Agostinho fala, se você for comparar com o pensamento de Calvino, é a mesma coisa, né? Calvino não está dizendo que os pais da igreja foram arminianos, né? Só porque aquelas pessoas não acreditavam como Calvino não significa que necessariamente eles vão acreditar então no que Armínio confessava. O próprio Armínio era uma pessoa confusa, né? Ele mesmo falava que depois da Bíblia, os melhores comentários que você pode ler são os livros de João Calvino. Então, assim, até mesmo ele tinha suas dúvidas, né, sobre essa questão. que isso é uma coisa importante para você levar em conta, porque muitas vezes, né, o calvinista olha para você e com todo desprezo por você não pensar assim, mas o calvinismo em si é algo relativamente moderno quando você para pensar na história da igreja. Eu não consigo Não é algo moderno, porque, como ele mesmo disse, a gente já vê isso em Agostinho, né? E ainda dá para argumentar que a gente vê em outros pais da igreja, mas enfim, não vou alongar muito aqui o vídeo, é mais um react, né, do que qualquer outra coisa. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, a gente pode fazer. Mas vamos continuar. imaginar fazer um evangelismo calvinista, de chegar e falar, ó, pode ser que Jesus morreu por você, pode ser que não. Como que E eu também não consigo imaginar fazer um evangelismo a partir da visão arminiana, dizendo que, olha só, Jesus morreu por você, mas você nunca vai ter certeza da sua salvação, porque você a qualquer dia pode cair dessa graça. Isso depende de você, então você tem que manter isso vivo até o final. É uma coisa horrível de ouvir, do fato dessa salvação depender do ser humano. Até porque no arminianismo você nunca de fato saberá quem é o eleito. E também no nosso campo, quando você vai para o calvinismo, isso também é verdade. Nós nunca saberemos de fato quem são os eleitos de Deus. Esse tipo de conhecimento só pertence a Deus. Agora, no arminianismo, isso nem sequer acontece, porque nem Deus sabe de fato, objetivamente, quem é eleito, né? Ele depende de uma resposta humana, ele precisa aprender aquilo. E se você nem consegue perseverar até o final por causa da sua salvação, então até nisso Deus continua aprendendo conforme o tempo vai passando sobre a sua salvação, né? Ou seja, o fato de que Deus precisa aprender sobre essas coisas, para mim, é algo que torna o evangelismo algo nulo. E como eu disse no início, né, Deus predestina os meios, ele não só predestina os fins. Logo, a exposição do evangelho, né, essa livre oferta do evangelho, quando você prega o evangelho para as pessoas, isso é um comando explícito da Bíblia, a gente não pode negar isso.
Só porque a gente não sabe por quem Jesus morreu, não significa que a gente não deve pregar esse evangelho. A gente deve pregar para todas as pessoas. E essas pessoas vão responder de acordo com a sua eleição, de acordo com a salvação divina. Que se prega, né, a mensagem de um reino tão expansivo de maneira tão limitada. E para mim esse Só porque o reino é expansivo não significa que esse reino é ilimitado. E eu acho que fica ainda mais feio para o lado arminiano dizer que o reino é expansivo, mas a morte por esse reino não é eficaz. A morte de Cristo não é eficaz. Ela não pode ser eficaz. é o problema central, tanto teológico e filosófico, a respeito da expiação limitada. Ela, para mim, é completamente em contraste com ideias bíblicas, né? E sem falar a respeito de 2 Coríntios 6:1, não recebam em vão a graça de Deus. Peraí, Paulo, você não é calvinista? Impossível receber em vão a graça de Deus. De uma ótica calvinista, é uma orientação desnecessária. Hebreus. É possível receber em vão a graça de Deus, porque a graça de Deus, como ele mesmo colocou, é abrangente, né? Não atinge apenas aqueles que são salvos, mas também atinge os não eleitos, acreditem ou não, né? Da mesma forma que a Bíblia diz que há chuva sobre os justos e sobre os injustos, né? A graça de Deus é o simples fato de um ímpio não eleito estar vivo agora. Agora, em um outro sentido, a graça de Deus é de fato limitada porque Deus, ele não precisa salvar ninguém. Ele não é obrigado a salvar ninguém. Ele salva aqueles a quem ele quer. Você carece dessa graça de Deus. Então, obviamente que homens ímpios tomam a graça de Deus em vão, assim como tomam o nome de Deus em vão, como tomam tantas coisas que Deus dá para eles de forma vã, porque eles estão vivendo agora, mas não estão honrando a Deus, não estão glorificando a Deus. E por isso que eles vão para o inferno. E por isso que desde a eternidade eles foram escolhidos para isso, para que a ira de Deus também seja revelada ao mundo, né? E, por outro lado, Deus, pela sua misericórdia, tem os seus eleitos para que o seu amor seja revelado ao mundo. Vamos ver ele falando sobre Hebreus 6, né? 6, naufragar na fé, é outro desperdício de papel que era muito caro na época. A Bíblia fala sobre aqueles que entraram no barquinho, saíram do porto, indo para um destino, mas naufragaram na fé. E não são pessoas que nunca foram predestinadas de acordo com a lógica do texto. Fala de pessoas que participaram no Espírito Santo, o que, né, chega a ser assustador. Por o quanto Deus deixaria as pessoas provar dele antes de dizer: não, eu nunca amei você, você nunca foi salvo. Isso a gente vê em vários momentos na Bíblia, né? E esse texto de Hebreus 6 é um bom texto para a gente meditar, né? Porque se você for ler o contexto dele, em todas as partes do texto você vê que fala de experiências externas, né? Até quando fala sobre provar do Espírito Santo, né? A pessoa prova aquilo, põe na boca, mas depois ela cospe, ela não consome aquilo. Assim como o Espírito de Deus caiu sobre Balaão, por exemplo, sobre Esaú, sobre Saul, né? Então, assim, é claro que são questões bíblicas que são importantes da gente tratar e da gente também ver como até ímpios usufruem, como até não eleitos usufruem da graça de Deus. Mas só porque eles usufruem dessa graça não significa que eles são eleitos. E ele coloca essa questão como se Deus estivesse fazendo uma maldade, apresentando todas essas graças e depois dizendo para eles assim: vocês não são meus eleitos, mas é exatamente isso que Cristo faz quando ele olha na cara daqueles hipócritas. E eles dizem assim: mas Jesus, a gente fez milagres no seu nome, a gente pregou o evangelho, a gente fez todas as coisas. E o que Jesus fala ali naquele momento? Eu nunca os conheci. Ou seja, aqueles homens fizeram milagres até por Jesus. Eles experimentaram da graça de Jesus, mas eles nunca foram conhecidos por Jesus. Ou seja, eles nunca foram predestinados para a salvação.
E é aqui que entra o temor e o tremor que a gente precisa ter. E é por isso que, por exemplo, Jonathan Edwards, quando escreve sobre quem é salvo, quem não é salvo, ele escreveu um livro maravilhoso, eu tinha ele aqui, mas sobre a verdadeira religião, né, as afeições religiosas. Ele fala que muita gente toma por certo a salvação. E é uma coisa que a gente precisa fazer no autoexame, a gente precisa examinar, a gente precisa olhar para os frutos, a gente precisa olhar para o nosso amor que a gente tem por Deus, mas acima de tudo, a gente tem que olhar para o amor de Deus que Ele tem pelo seu povo, a ira de Deus que Ele tem pelos rebeldes, os ímpios, os não predestinados, os não eleitos. Tudo isso cria temor e tremor em nós e a gente precisa perceber, a gente precisa dessa doutrina do autoexame. É tão rica para nós, né? Mas enfim, isso é tema para um outro vídeo. Ô, Mandê, assim, talvez você tá pensando, o que que esse guri, de guri, né, talvez a barba engana, o que que esse menino pensa que ele pode desafiar os grandes mestres da nossa geração? Eu não penso que eu possa, mas né, o próprio Calvino diz o seguinte: não nos preocupamos com as opiniões dos homens, por mais veneráveis que sejam. Então, né, se alguém quer se opor à ideia da predestinação, que o faça de maneira bíblica. E se a gente for colocar os nomes, né, de teólogos calvinistas, teólogos arminianos, cara, tem tanta gente boa dos dois lados dessa lista, e eu me alimento de muitos dos dois lados dessa lista, mas né, cada um tem essas preocupações um em relação ao outro. Enquanto o calvinista se preocupa que o arminiano vai cair num legalismo e tentar conquistar algo que ele jamais poderia ser merecedor, né, o arminiano se preocupa do calvinista cair num conformismo, porque a natureza do reino de Deus é expansiva. Mas o conformismo é contra o calvinismo, porque o calvinismo prega sobre a santificação. E o calvinismo prega sobre esse autoexame que eu acabei de falar aqui agora, né? Então, assim, existem teólogos dos dois lados, que são teólogos fortes, bons de retórica e tudo mais, que têm a Bíblia na ponta da língua. Existe, claro que existe. Eu não vou negar isso. Ele falando sobre, me dê algo bíblico, então, como eu cansei de citar aqui algumas passagens, falei em terminologia bíblica, né? Porque quando se fala de predestinação, a Bíblia está cheio disso, né? Ao contrário do livre-arbítrio, que não existe em nenhum lugar da Bíblia. Mas, enfim, claramente a gente percebe essa diferença quando a gente olha para a Bíblia. Que o arminiano vai cair num legalismo e tentar conquistar algo que ele jamais poderia ser merecedor, né? O arminiano se preocupa do calvinista cair num conformismo, porque a natureza do reino de Deus é expansiva, ela é crescimento, as pessoas são incluídas nessa aliança e essa é a lógica desde o começo. Pensa, na primeira... Mas tudo isso não deixa de pressupor uma predestinação. A gente pode claramente fazer teologia com todos esses preceitos de aliança, do reino ser expansivo. Se você não sabe, quando a gente fala sobre pós-milenismo, por exemplo, essa visão escatológica que é escassa no Brasil, fala sobre o crescimento do reino de Deus. E a grande maioria, na história da igreja, quem acreditou no pós-milenismo, foram calvinistas, né? Foram monergistas. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Eu não entendo onde é que ele enxerga essa contradição. Só porque algo é expansivo não significa que não existe um limite ali. E outra, né, na verdade é um argumento que trabalha contra ele mesmo. Porque se depender da resposta humana, significa que há uma possibilidade, por menor que seja, de ninguém aceitar a Cristo. E essa possibilidade só existe no sistema arminiano, porque essa decisão do ser humano é algo completamente arbitrário, você não sabe o número disso, né? Se depender da pessoa, pode ser algo completamente arbitrário. Vai que só 1% da humanidade acredite em Cristo, né? Então, o reino já não é tão expansivo assim, não é verdade?
aliança que Deus fez com a humanidade, com Adão, ele fala sobre encher a terra, sobre multiplicar, sobre ser fecundo. Uma aliança é formada para que multiplicação aconteça, embora o texto de Gênesis tenha todo o linguajar de uma aliança, ele não fala explicitamente a palavra aliança. Oséias 6,7 fala que Adão se portou de maneira leviosa e transgrediu a aliança que tinha com Deus, ou seja, aliança para expansão, para que se multipliquem, né? A gente sabe que acontece pecado, com pecado a morte, e a coisa fica feia, e aí vem a aliança com Noé. A coisa não fica feia, a coisa fica desesperadora, a coisa fica sem esperança alguma. E toda essa linguagem de aliança, novamente, nada disso contradiz a eleição, a predestinação. Porque se Deus quiser predestinar um grande número de crentes para que eles sejam incluídos nessa aliança e para que o reino dele seja expansivo, isso não contradiz o fato do reino ser expansivo. Entendeu? Eu não entendo onde é que ele enxerga algum tipo de contradição aqui, né? Nesse tipo de linguagem pactual, que faz muito mais sentido numa visão calvinista, né? E Deus lava a terra, mas ele manda ele se multiplicar. Uma aliança é feita para que expansão aconteça, e aí, finalmente, a aliança com Abraão. Através de uma família, Deus quer levantar uma nação, e através dessa aliança, abençoar todas as famílias da terra. De novo, não só sobre essa nação que vai aparecer, mas todas as famílias da terra. Expansivo. Na aliança com Moisés, ele fala sobre, agora a nação sendo levantada mesmo, ele fala sobre eles serem luz às nações, serem testemunha para as nações. Expansão. Na aliança com Davi. Claro que a gente tem que ser luz para as nações, justamente para elas ouvirem o evangelho, justamente para o joio ser separado do trigo, né? São categorias diferentes. Então uma coisa não contradiz a outra. E ele promete esse rei da descendência de Davi que vem para governar as nações de paz e justiça. Não vai ter fim no seu reino. Expansão. Finalmente vem a promessa de todas essas coisas, alguém capaz de sustentar o lado humano de uma aliança com Deus, e ele traz a nova aliança e ela nasce debaixo de uma instrução expansiva e de fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando a guardar tudo o que eu vos ordenei. Então a gente vai. E essa expansão, né, eu tenho uma pergunta para ele, né? Só por causa dessa expansão significa então que Deus não é potente de eleger pessoas o suficiente para a eternidade para justificar essa expansão? Então quer dizer que o ser humano é mais capaz de atingir essa expansão por causa da sua resposta do que Deus se ele predestinasse as pessoas? Isso é algo ilógico, minha gente. Isso é uma questão de pressupostos. A gente está lidando aqui com uma pessoa que pensa que o ser humano é capaz de fazer mais do que Deus, né? Na salvação, na expansão do reino, na aliança, né? Quem é que inclui pessoas na aliança? São as próprias pessoas ou é o Senhor Jesus Cristo, né? Recebendo aqueles que o Pai deu para ele, que o Pai escolheu. Deus está incluindo essas pessoas que são ovelhas de Cristo, aqueles que ouvem a voz de Jesus, que podem ouvir a voz de Jesus. Não foi à toa que Jesus falou explicitamente para aqueles escribas de que eles não eram as ovelhas dele, porque eles não eram predestinados para a salvação. Prega as boas novas e a gente não pode deixar jamais que nenhuma interpretação por homem se coloque no caminho do que é a natureza expansiva do reino de Deus e as boas novas que precisam ser pregadas e anunciadas. Mas essa é uma interpretação humana, de você realmente acreditar que só porque a predestinação existe, que pessoas o suficiente não podem ser incluídas no reino de Deus para causar essa expansão, para que o reino seja enorme, né? É Deus que comanda isso, não é o ser humano. Porque se depender do ser humano, meu amigo, aí você tem um problema. Entendendo que
A preocupação muitas vezes do calvinista em relação ao arminiano também é válida. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre justificação e fidelidade. Justificação é completamente além da minha alçada, não existe nada, absolutamente nada que eu pudesse fazer para mudar a minha condição de pecador diante do Deus vivo e verdadeiro. E para isso é E aqui vemos porque muitos arminianos são irmãos em Cristo, porque eles são inconsistentes. Né? Inconsistentes. Porque aqui ele acaba de se contradizer. Porque não existe nada em mim para mudar a minha natureza de pecador e tal. Não. Se você fosse consistente, você iria dizer: existe sim a minha própria escolha. Fui eu que escolhi ser salvo. Fui eu que escolhi ser transformado. Esse que é o problema. Entendeu? Mas, pela graça de Deus, essas pessoas são inconsistentes. É aquela maravilhosa contradição que vemos em muitos irmãos. Enfim, vamos lá. Graça e só a graça, e não tem outra coisa que poderia ser feita a respeito disso senão a cruz e essa justificação. Essa salvação ela é recebida pela graça mediante a fé e não tem conversa. Agora, tem conversa sim. Para o arminiano tem conversa, né? Porque se a pessoa quiser desconversar com Deus, aí existe essa conversa, né? Então, apesar de Jesus ter morrido para aquela pessoa, ela pode simplesmente falar que não aceita Jesus. Essa é a consequência lógica de ter esse tipo de pensamento, essa inconsistência. Porque de um lado ele fala, não, sou eu que escolho, e de outro ele fala, não, não sou eu que escolho. Tudo depende da graça de Deus. Eu não faço nada. Então você colocou muito bem aqui. Você não faz absolutamente nada para ser salvo. Você é salvo pela graça por causa da cruz de Cristo. Ela é eficaz para a sua salvação. a fidelidade é outra conversa. Isso sim é minha responsabilidade. Uma vez inserido nesse lugar do qual eu não era capaz de entrar, eu preciso agora não receber em vão a graça de Deus. Então, com certeza não é o primeiro arminiano fazer um vídeo, nem esse debate quase nunca tem fim. Então, a fidelidade é de Cristo Jesus. Ele foi fiel para cumprir toda a justiça de Deus em nosso lugar. Obviamente existe uma perseverança da nossa parte, mas isso é porque Deus ativamente trabalhou em nossas vidas, né? Para que a gente pudesse nascer, para que a gente pudesse renascer, para que a gente pudesse caminhar em santidade, para que a gente pudesse perseverar até o final. Temos que ser fiel a Deus? Nós temos que ser fiel a Deus. Só que isso acontece por causa da salvação, por causa da predestinação. Porque se não for isso, se essa fidelidade não ser um sinônimo da santidade, da santificação, então ali você está trabalhando para a sua salvação. Ali você está fazendo sua própria obra para a salvação. Porque é algo que vem do ser humano, é algo que vem da sua natureza pecaminosa. É uma contradição. como que a gente pode terminar isso aqui de maneira prática, amável, que traga unidade para o corpo de Cristo? É entender que talvez nós possamos ter uma divergência teórica a respeito da nossa visão soteriológica. Mas se formos uma igreja bíblica, a nossa prática não vai ser muito diferente. Algo que eu amo sobre os meus amigos calvinistas é que eles são evangelistas, eles pregam a cruz e o arrependimento em nome de Jesus, eles pregam a santidade e nós vivemos vidas parecidas. Aí eu falo, não, o maluco perdeu a salvação. Ele diz, não, ele nunca foi salvo. Tudo bem, a gente tem uma diferença teórica, mas na prática nós dois sabemos que o cara não está andando com Jesus. E nós dois estamos tentando pregar para ele. E nenhum de nós dois vai desistir de ir atrás do cara. Você tá entendendo? Se a gente tiver uma prática de igreja bíblica, talvez a nossa vida, mesmo como arminiano e calvinista, não vai ser tão diferente assim. Mas, última coisa a deixar aqui, embora tenha feito contribuições maravilhosas sobre a reforma, João Calvino também pediu o assassinato de pessoas que tinham teologias diferentes, tá envolvido na morte de alguns. E esses... Assim, você deu para ver que por que esse cara tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Mais de 1 milhão de inscritos. Ele tem uma excelente retórica, ele passa essa visão de ser um cara moderado e tal, mas quando ele tem a chance dele, ele gosta de dar aquele golpe baixo nas escondidas, né?
É interessante, né? Ele fala assim: ah, Calvino esteve envolvido em mortes de pessoas que não concordam com ele. Volta no tempo, cara. Volta no tempo. Não tente trazer um anacronismo para esse assunto, tá? Porque ele está falando ali sobre o assunto do herege lá que foi morto em Genebra, né? O Servetus, né? Por que ele foi morto? Né? Porque ele não acreditava na Trindade, né? Ele era um herege. E Calvino, se você lê o contexto dessa história, Calvino mandou várias cartas para Servetus: olha, não venha para cá, não venha para cá porque você vai ser executado. O problema de Servetus é que ele não podia ir para lugar nenhum, porque para onde ele fosse, se aquele lugar fosse governado por papistas, por calvinistas, por puritanos e até mesmo por arminianos, porque até os arminianos acreditavam nisso antigamente, né, que deveria haver uma morte para hereges, ele seria morto ali, porque ele não acreditava na Santíssima Trindade. Então, assim, trazer isso aqui como um golpe fraco, assim, para meio que desmotivar a pessoa, sabe, a buscar mais sobre o calvinismo, apontando para supostamente algo fraco do caráter de Calvino, por ele ter aceitado esse tipo de coisa, é, é algo meio injusto, sabe? Porque ele não está levando aí em consideração a história da igreja, né? Ele está criando aí um anacronismo, como se o Estado laico fosse uma invenção do século X, sei lá, e que Calvino foi um malvadão porque aceitou isso, sendo que naquela época era algo normativo, né? Então, jogar sujo assim, cara, não cai muito bem, né? Mas eu pretendo fazer, inclusive, um podcast sobre esse assunto, né? Sobre a morte de Servetus. Vocês já sabem minha opinião sobre isso. Eu não vou colocar aqui, porque é polêmica demais até. Você já tem uma ideia, né? Enfim, vamos concluir esse vídeo aqui. Espírito de Calvino ele é interessante. Existe ao mesmo tempo um zelo, um fervor pela palavra, mas também uma facilidade de descartar e dividir. Então, esse é o meu pedido, né? Se você é um calvinista que está me assistindo, né? Tudo bem. Se você quer ser calvinista, né? Seja calvinista, mas não deixe que isso aconteça, porque isso fere outros princípios bíblicos. Então, assim, é mais ou menos esse rolê. Mais ou menos isso que eu penso. Mas se você é calvinista aqui, eu amo você. E acredito que tem muito espaço para a gente trabalhar junto e anunciar o evangelho por todos os cantinhos dessa terra. E eu termino dizendo que se eu estou errado, não é culpa minha. Se realmente a soberania de Deus funciona desse jeito, eu fui predestinado a ser um menino de Deus. Complicado, né, cara? Complicado. O cara ainda traz esse argumentozinho final ali no vídeo dele. Tipo, se eu fui predestinado, a culpa não é minha. Sendo que em Atos, né, eu acho que capítulo 4, se eu não me engano, né, os romanos são culpados pela crucificação de Cristo, né, e no mesmo versículo é dito que eles também foram predestinados para aquilo, né? Ou seja, Deus, novamente, não só predestina os fins, mas ele predestina os meios. Então Deus predestina a culpa das pessoas também, né? E é algo que sim, vai além da nossa mente, mas é porque os pensamentos de Deus vão além dos nossos pensamentos, né? A gente não deveria ter um pensamento humanista tentando culpar a Deus, porque Paulo mesmo diz, apóstolo Paulo mesmo diz, quem somos nós para questionar a Deus, né? Acho que Romanos 9 é um capítulo que ele já cansou de ter em mente quando vem esse assunto à mesa, né? Mas assim, quem somos nós para questionarmos a Deus? Aquele que molda o vaso, né? Quem somos nós para questionarmos? Quem somos nós? Somos criaturas inferiores, né? Somos barro, né? A gente veio do pó, né? E só porque a gente está sendo formado de uma forma ou de outra, a gente não deve virar então e apontar o nosso dedo para Deus. Ah, a culpa é do Senhor. Isso é uma blasfêmia, gente. Isso é uma blasfêmia, né? Até porque, se a culpa não fosse nossa, a gente não precisaria ser salvo, né? E a questão do arminiano, então, é inversa. Porque se ele acredita que a culpa é dele porque o livre-arbítrio é dele, logicamente segue que a salvação também é dele, porque o livre-arbítrio para escolher o bem ao invés do mal também é dele.